Ao longo da história da aviação comercial, diversas companhias aéreas surgiram, mas muitas não resistiram aos contratempos, principalmente financeiros, e ficaram pelo caminho. A seguir iremos conhecer as 10 companhias mais antigas do mundo, que ainda continuam em operação. Décimo lugar, Ibéria. A companhia aérea espanhola lançou seu primeiro voo comercial na rota entre Madrid e Barcelona, em dezembro de 1927. A expansão internacional da empresa começou na década de 1940, com voos para a Europa e América do Sul. Em 2011, a empresa se uniu à inglesa British Airways para formar uma nova empresa chamada International Airlines Group. Apesar da fusão, as empresas continuam operando com suas próprias marcas. Nono lugar, Air Serbia. Air Serbia foi fundada como a Sociedade de Transporte Aéreo Aeroput em junho de 1927, sendo a companhia aérea oficial dos reinos da Sérvia, Croácia e Eslovênia. A empresa teve seus serviços interrompidos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1947, retomou suas operações, ficando conhecido mundialmente como Yugoslav Airlines. Na década de 1990, a Guerra Civil Iugoslava trouxe mais problemas para a companhia aérea. Em 1992, a empresa adotou o nome de JAT. Depois de enfrentar problemas financeiros e ter parte de suas ações adquiridas pela Etihad, a empresa ganhou o nome atual de Air Serbia. Nono lugar, Tajik Air. A companhia aérea estatal do Tajiquistão era chamada originalmente de Tajikistan Airlines, na época de sua fundação. A aviação foi pioneira no transporte de massa no país. Os aviões surgiram no Tajiquistão 2 anos antes dos carros e 5 anos antes dos trens. A empresa já teve grande presença internacional. Atualmente, conta apenas 18 destinos para cidades do Tajiquistão, Rússia, Irã, Índia e China. Sétimo lugar, Delta Airlines. A Delta Airlines surgiu como uma empresa agrícola para pulverização de lavouras no sul dos Estados Unidos, em maio de 1924, sob o nome de Hof da Landoster. Somente 4 anos depois, assumiu o nome Delta Air Service, em referência ao delta do rio Mississippi. Atualmente a Delta é a companhia mais antiga dos Estados Unidos, atendendo mais de 300 destinos nacionais e internacionais, com uma frota de aproximadamente 900 aeronaves. O aeroporto de Atlanta é o principal hub da companhia e o maior do mundo em movimento de passageiros. Sexto lugar, Finnair. A empresa foi criada em novembro de 1923, originalmente com o nome de Aero. O primeiro voo foi realizado entre Helsinki e Tallinn, na Estônia. Até 1936, a empresa operava somente com aviões anfíbios, já que não havia nenhuma pista de pouso na Finlândia naquela época. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo assumiu a maior parte do controle da empresa, e isto permanece até hoje. Em 1968, a companhia ganhou o nome de Finnair. Vale destacar que a Finnair foi a primeira empresa a realizar voos diretos da Europa para China e Japão, no início da década de 80. A Finnair faz parte da aliança One-World. Quinto lugar, Czech Airlines. A Czech Airlines surgiu em outubro de 1923. A empresa estreou com a rota entre Praga, na República Tcheca, e Bratislava, na Eslováquia. Naquela época, este era considerado um voo doméstico, já que as duas cidades faziam parte da antiga Tchecoslováquia. Atualmente, a Czech Airlines faz parte da aliança SkyTeam. Quarto lugar, Aeroflot. Com o nome de Dobrolé, a companhia russa iniciou suas operações em março de 1923. 9 anos depois, a companhia adotou o nome de Aeroflot. Sob o manto da União Soviética, a companhia voava somente com aeronaves de fabricação nacional. Com o fim da União Soviética no final de 1991, a Aeroflot se tornou uma empresa de capital aberto e passou a utilizar aviões fabricados em outros países, como Boeing e Airbus.
Atualmente a companhia conta com aproximadamente 250 aeronaves, atendendo mais de 140 destinos. A Aeroflot faz parte da aliança SkyTeam. Terceiro lugar, Qantas. O primeiro voo da Qantas, criado em 1920, foi realizado somente em 1922, entre duas cidades do estado de Queensland, localizado no nordeste da Austrália. O nome Qantas, em português, significa Serviços Aéreos do Território do Norte e Queensland. Em 1934, a companhia começou a voar para a Europa, em parceria com a Imperial Airways, e também para o Sudeste Asiático. Atualmente a companhia é a maior da Oceania, com uma frota de aproximadamente 130 aeronaves, voando para 85 destinos. A Qantas tem no aeroporto de Sydney o seu principal hub, e faz parte da aliança Oneworld. Segundo lugar, Avianca. A empresa foi criada em dezembro de 1919, como Sociedade Colombo-Alemã de Transporte Aéreo. Os primeiros voos começaram em 1920, utilizando aviões anfíbios entre Barranquilla e Puerto Berrío, na Colômbia. Somente em 1929, a empresa chegou à capital Bogotá, onde hoje concentra o principal hub da companhia Avianca, Aerovías Nacionales de Colômbia, que só ganhou este nome em 1940. Anos depois começou a expansão internacional com voos para outros países da América do Sul e para os Estados Unidos. Em 2004, a companhia foi vendida para o Synergy Group. Atualmente a Avianca Internacional passa por um momento financeiro difícil, e com o agravamento causado pela crise do coronavírus, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial. Primeiro lugar, KLM. A KLM, onde a sigla em português significa Companhia Aérea Real Holandesa, é a mais antiga empresa de aviação ainda em operação no mundo. Criada em outubro de 1919, o primeiro voo da companhia foi realizado somente no ano seguinte. No dia 17 de maio de 1920, o piloto inglês decolou com um avião alugado de Havilland EH-16, de Londres, na Inglaterra, com destino a Amsterdã, na Holanda. Em 1921, a KLM adquiriu seus primeiros aviões próprios e contratou seus primeiros pilotos. Ao longo de sua história, a KLM viveu anos de glória, mas também enfrentou sérias crises, como a suspensão de suas operações durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2004, a companhia se juntou com a Air France para formar um dos maiores grupos europeus. Atualmente, a empresa atende 145 destinos em todo o mundo, com uma frota de aproximadamente 115 aeronaves. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário, e não deixe de se inscrever em nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.